Ok. Muito bem, gente. Vamos aí para mais uma aula de processo penal. Hoje, nós vamos dar sequência aos nossos temas, né? Na última aula, nós destinamos ela à correção da prova, à explicação do trabalho. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o tema sujeitos processuais, ou seja, aqueles que atuam no processo penal. Falar aí de todos aqueles, de características e poderes de todos aqueles que atuam no processo penal. Muito provavelmente, algumas das ideias que eu vou expor aqui hoje, vocês já viram, já podem ter visto em direito constitucional, em processo civil ou mesmo em teoria geral do processo. Mas, de toda forma, são noções que são pressupostos de outros temas que vamos estudar à frente, então eu necessariamente tenho que falar, e eles integram a nossa grade curricular, eles integram o nosso plano de ensino, então vou a eles fazer referência, ok? Vamos começar do começo. Projetar os slides aqui para vocês. Podem me interromper se tiverem qualquer questionamento a fazer. Vamos lá. Aqui, ok. Visualizam o slide aí, não é, gente? Sim. Ótimo. Vamos lá. Gente, como dito, na aula de hoje nós trataremos do tema sujeitos processuais. O que vem a ser sujeitos processuais? Sujeitos processuais são todas aquelas pessoas que atuam no processo. São todas aquelas pessoas que atuam no processo. Essas pessoas podem ter uma participação principal, como podem exercer um papel ali secundário, coadjuvante. Como nós já dissemos, e vocês já viram desde o princípio, quando estudaram processo, nós temos os atores. Quem seriam esses atores principais? Os atores principais são o juiz de direito, que é quem decide, o autor, não o autor do delito, mas o autor, aquele que propõe a ação penal, e o réu, que é aquele em face de quem a ação penal é proposta. Esses são os atores principais. E atores secundários, nós temos, por exemplo, o perito, temos o oficial de justiça, temos o escrivão, os escreventes, são todos que exercem um papel secundário, porém um papel necessário na construção do processo, correto? Então, nós temos os sujeitos principais, que são esses que exercem as funções primordiais no processo, a função de acusar, de defender e de decidir, e nós temos também aqueles que exercem funções secundárias, porém necessárias. Oficial de justiça, perito, escrevente, escrivão, correto? Dentro de uma divisão doutrinária, e esta é uma divisão doutrinária, e é sempre importante, eu sempre gosto de dizer, porque por vezes a pessoa pode pensar, mas professor, a gente tem que estudar a lei, o que interessa é o que estabelece a lei. Construções doutrinárias são divagações. Construções doutrinárias não são somente divagações. Construções doutrinárias, conceitos doutrinários, são feito referência a eles
nos julgados. Quando você for ler um julgado, você vai ver ali a adoção não só de termos legais, mas também de termos doutrinários. Conceitos doutrinários são objeto de prova de concurso público, conceitos doutrinários são objeto de prova da OAB, correto? Então, é necessário, sim, conceitos doutrinários são adotados no processo, na argumentação processual, você os utiliza em uma petição inicial, você os utiliza em uma razão, em uma contrarrazão, enfim, não é mera divagação, ok? E dentro desta ideia, nós temos, e este é um conceito doutrinário, há um conceito doutrinário segundo o qual todos os envolvidos no processo são partes. Todos os envolvidos no processo são partes. Temos, porém, as partes parciais e as partes imparciais. Temos as partes parciais e as partes imparciais. Partes parciais são aquelas que têm um propósito na procedência ou improcedência da ação. Primordialmente, no processo penal, aquele que propõe a ação penal é o Ministério Público. A imensa absoluta das ações penais são ações penais públicas. Então, quem os propõe é o Ministério Público. A principal parte parcial autora é o MP. Parte parcial que tem por propósito aí contestar a demanda proposta é o réu, é aquele que é acusado do cometimento do delito, não é isso? É o autor, não do processo, porque o autor do processo é o Ministério Público, é aquele a quem se atribui a autoria da conduta delitiva, não é mesmo? Ele exerce o seu propósito, a sua parcialidade, está no sentido de que o propósito dele é que a ação seja improcedente, não é que ele seja absolvido, ou no mínimo que o delito que lhe é atribuído seja desclassificado, ou no mínimo que a pena do delito que lhe vai ser atribuído seja menor prevista em lei, correto? Ele é uma parte parcial, ele tem um propósito na improcedência total ou parcial da ação, beleza? E a parte imparcial? Quem é a parte imparcial? A parte imparcial é aquele que não tem por propósito, a parte imparcial não tem por propósito a procedência ou improcedência da ação. Ele tem por propósito a aplicação da lei penal ao caso concreto. A principal parte imparcial que há é o juiz de direito. Não é? O juiz de direito, ele tem por propósito, o propósito dele é que seja aplicada a lei ao caso concreto. Ele não tem interesse pessoal, ele não tem interesse institucional na procedência ou improcedência da ação. Ele tem interesse, ele tem a obrigação de aplicar a lei ao caso concreto. Se dessa aplicação da lei resulta na condenação, não é porque ele foi parcial, é porque esse é o ditame legal. Se essa aplicação da lei resulta em absolvição, da mesmíssima forma, o juiz que for parcial, ele não pode atuar no processo. Ou ele é suspeito, ou pior do que isso, ele é impedido se ele tiver interesse na procedência ou improcedência da ação. Ele não tem que ter interesse na procedência ou improcedência da ação. Ele tem que ter interesse e obrigação, mais do que isso, né? Ele tem a obrigação de aplicar o direito ao caso concreto. Professor, Pois não? depois desse julgamento que eles fizeram, falando que Moro não foi imparcial, o senhor acha que vai ter alguma mudança em relação ao entendimento dessa parte? Mas você se refere especificamente ao caso do Moro? Isso. Ali a gente
É tudo muito complicado, né, moça? Porque a gente teve informação, e a informação que eu digo é informação pela mídia, não é? A informação pela mídia, da, da relação muito aproximada que se estabeleceu entre o Moro e o Delanhol, não é? A relação muito próxima que se estabeleceu entre o magistrado e o Ministério Público. Como nós dissemos, o Ministério Público tem interesse na procedência da ação. O juiz ele deve ter uma atuação imparcial. Juiz manifesta-se no processo, juiz manifesta-se nos autos. Se eu quero requerer qualquer coisa para o juiz, como tenho requerido, semana passada, a última solicitação judicial que eu fiz foi uma quebra de sigilo de dados, foi uma autorização para acesso a uns celulares que a gente prendeu. O Ministério Público, o delegado de polícia, o autor, ele se manifesta no processo, no meu caso, no inquérito. Eu encaminhei o inquérito para lá, apresentei os dados, argumentei para o juiz, no sentido de, olha aqui, doutor, é por esse motivo que eu preciso ter acesso aos dados do celular. A fundamentação é essa e essa. Os fatos são esses, esse e aquele. A argumentação legal é essa e essa. É no processo, correto? Eu não posso ter uma relação aproximada com o juiz de forma a implicar em ferir a imparcialidade que deve existir. O máximo que pode se fazer, que pode se conceber, não é, e para isso não precisa nem se entrar em contato com o juiz, é você fazer um contato na secretaria e falar, escrivão, por favor, agilize para mim, dentro do possível, o andamento, não é a procedência, não, o andamento desta demanda, porque, no meu caso, trata-se de um inquérito de réu preso. Eu preciso ter um conjunto probatório aqui bem robusto para que nós consigamos a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou mesmo para que a ação seja proposta e ele não seja liberado, o réu não seja liberado no curso da tramitação processual. Eu já tenho um conjunto probatório bom, mas o acesso ao celular me forneceria ainda mais elementos de prova. Você agilize para mim, por favor, a tramitação. Não é agilize para mim a procedência, correto? Se manifesta nos autos. A relação muito aproximada, e nós vamos falar aqui agora de garantias e vedações do juiz de direito, esses termos têm por propósito preservar a imparcialidade judicial. E, pelo que consta na mídia, estabeleceu-se uma relação muito próxima entre o Ministério Público e a magistratura, naquele caso em especial, e essa relação realmente ela fere a imparcialidade que se espera da justiça. Correto? A justiça ela tem que ser imparcial, o juiz, o propósito dele tem que ser a aplicação da lei ao caso concreto. Ele não tem que ter interesse nem na procedência, nem na improcedência da ação. Esse é o papel do juiz de direito. Tranquilo? Professor. Pois não. Teve julgamento da decisão de Fachin ontem, no Supremo Tribunal Federal, só que eu vi, mas eu não entendi. O senhor sabe como que vai ficar essa questão do processo de Lula? Se vai realmente para Brasília, se vai ficar em Curitiba, como é que é? Eu não vi. Na verdade, eu acho que não vi a decisão ontem, não. É porque eu acho que não teve decisão. Eles começaram a julgar, mas não teve a decisão, não. Mas eu acho que eles vão acabar voltando para manter o processo em Curitiba, porque eles não estão querendo iniciar o processo de novo, não, sabe? Ter que
começar a coletar a prova tudo de novo, aí vai ser uma confusão, acho que não vai dar nada. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, veja só, quando se decreta a parcialidade, a circunstância de se decretar a parcialidade de um juiz não autoriza por si a mudança de competência, não a competência territorial. Nós vamos estudar competência, inclusive, a circunstância de se declarar um juiz suspeito ou impedido, parcial, não autoriza por si só a mudança de competência territorial. Basta passar para outro juiz de direito que não, e agora não teria nem como passar para o Moro mais, né? Basta passar para outro juiz de direito que não aquele declarado impedido ou suspeito, aquele declarado parcial. Você não precisa mudar a competência territorial. A competência territorial ela é estabelecida levando em consideração exatamente isso aí que você falou. O principal dos elementos é colheita de prova. É muito mais fácil se colher prova no local onde se diz ter ocorrido a ação típica do que em uma comarca distante, não é? Esse é o propósito da manutenção, da determinação da competência. Mas eu não vi, para te falar exatamente o que aconteceu, qual foi o entendimento do Fachin, não. Não vi a decisão, não. Assim, mas a questão da prova não é questão de parcialidade, ideologia, nem nada, não, professor, mas é uma vergonha que, para a questão jurídica, eles usarem um PowerPoint para tentar justificar alguma coisa. O senhor viu quando Dallagnol fez isso? Uhum. É feio demais, você tá doido. Na verdade, ali o problema, qual é o problema ali daquela utilização do PowerPoint? É a espetacularização. O Dallagnol, por mais que seja absolutamente antiético, ele pode utilizar PowerPoint, ele pode fazer uma simulação, né? Ele pode fazer lá um longa-metragem, ele pode fazer o que ele quiser. Dallagnol é parcial, por mais que isso seja antiético e por mais que seja uma indicação, a depender da postura que a pessoa adote, que o MP adote, pode ser uma indicação de que ele não está exercendo a sua função institucional, que, na verdade, ele tomou para si, ele deu para si ali uma pessoalidade na demanda, uma pessoalidade que não se espera, que não pode se permitir, que não pode se tolerar por um integrante do Ministério Público. Realmente, você vê que aquilo ali foi uma espetacularização. Nós vamos tentar explicar para a mídia como é que as coisas aconteceram, né? Aquela ali não integra o processo. Mas, de toda forma, ele, pelo menos, é parcial. Pelo menos, ele é parcial, ele é parte parcial. O que não pode se admitir, de maneira nenhuma, é uma atuação, por mais que a pessoalidade, né? Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Vocês estudaram administrativo ainda não, né? Não viram administrativo, não. Nós temos 5 princípios na administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio constitucional, um deles é a impessoalidade. A administração pública, o servidor público, e o Ministério Público também é servidor público, ele tem que agir com impessoalidade. Legalidade, impessoalidade. Impessoalidade. A partir do momento que você adota uma postura, no mínimo estranha, ela denota uma pessoalidade que não deve existir na administração pública, correto? Por isso foi muito estranho. Mas já se critica muito essa espetacularização. Inclusive, eu tenho disponibilizado lá no Instagram alguns artigos. Critica-se muito inclusive em um dos artigos que eu coloquei lá,
a respeito do... acho que foi do Cássio. Critica-se muito a mudança de postura do Supremo Tribunal Federal quando se criou a TV Justiça. Nós temos ali hoje juízes atores, não só o pessoal, nenhum voto que poderia ser dado em 15 minutos, aquilo ali se torna 2 horas. O cara viaja, vai lá longe, entendeu? Se utiliza, muitas vezes, de uma retórica e de uma argumentação que ele deveria destinar para dar uma palestra, para escrever um artigo jurídico, para escrever um livro. As pessoas têm que compreender que jurisdição é serviço público, não é? Jurisdição é serviço público, tem que ser rápido, tem que ser ágil, ali não é local de viajar, de fazer aquela argumentação maravilhosa, de ir lá longe, não. Aquilo ali é local de prestação de serviço público e dentro das possibilidades, nós sabemos da inúmera gama de demandas, não é? É uma coisa assombrosa o tanto de demandas que há. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi criado para ser um tribunal constitucional de análise de constitucionalidade, mas ele adentra em outros temas e acabou sendo desvirtuado. Em função disso, ele tem um volume de serviço imenso. Essa é uma razão a mais para que nós tenhamos uma atuação jurisdicional. Se eles quiserem viajar na maionese, como alguns de vocês podem pensar que eu estou viajando na maionese, que vai dar aula, que vai escrever um artigo, que vai escrever um livro. Prestação jurisdicional, não, ali é serviço público. Certo? Caminhemos. Vamos lá, gente. Sim. Sujeitos imparciais, eu disse para vocês, parte imparcial, principal delas, juiz de direito, mas também nós temos perito, nós temos o escrevente, o escrivão, o oficial de justiça, são também partes imparciais e é o que se espera. Partes parciais são aquele que propõe a ação e aquele em face de quem a ação é proposta. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho de cada. Juiz, o juiz penal, o juiz de direito. O juiz, gente, ele é dotado de 2 poderes principais. O primeiro deles, porém não o principal, é o poder de polícia ou poder administrativo, e o segundo é o poder jurisdicional, este é o principal deles. O poder de polícia ou poder administrativo, entenda-se que são os poderes por meio dos quais o juiz objetiva colocar ordem não propriamente na tramitação do processo, porque esses poderes são exercidos fora do processo, mas por meio do qual ele objetiva colocar ordem de forma a ser possível a prestação jurisdicional. Ele objetiva colocar ordem no fórum, na comarca, na vara em que ele atua, de forma a ser possível a prestação jurisdicional. Esses são os poderes de polícia ou administrativos. Nós sabemos que os atos jurisdicionais, a menos que o processo corra em segredo de justiça, os atos jurisdicionais são públicos. Se você quiser comparecer a uma audiência para assistir a audiência, você pode comparecer. Da mesma forma, se você quiser assistir um julgamento do júri, você pode comparecer. Só que o juiz, no exercício do seu poder de polícia ou poder administrativo, ele pode tomar determinadas posturas
voltadas a manter a ordem nos atos processuais. Como dito, mais uma vez, são poderes fora do processo. A esses poderes de polícia ou administrativo, nós temos duas referências, esses artigos aqui são do CPP, viu, do Código de Processo Penal. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar força pública. Artigo 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. Então, se o juiz tiver ali uma algazarra no momento da realização da audiência, se o juiz observar uma bagunça no momento da realização do julgamento do tribunal do júri, no exercício do seu poder de polícia, ele pode determinar o comparecimento da força pública, pode determinar o comparecimento da polícia militar, ou, eventualmente, se configurar alguma situação ali de flagrância, ele pode solicitar o comparecimento até mesmo da Polícia Civil imediatamente, para colocar, com o propósito de colocar ordem na audiência, colocar ordem na sessão do júri. Correto? Esse é o poder de polícia. Ele é extra-processo, ele é fora do processo. Tranquilo? Segundo poder, este o mais importante, o primordial deles, são os poderes jurisdicionais. Poderes jurisdicionais. Os poderes jurisdicionais, exercidos aí pelo juiz de direito, eles são de duas ordens. Nós temos os poderes meio e temos os poderes fim. Poderes meio e poderes fim. E os poderes meio, por sua vez, se dividem em ordinatórios e instrutórios. Ordinatórios e instrutórios. Os poderes meios ordinatórios, gente, eles são voltados para dar andamento à tramitação processual. E aí, como eu estou dizendo, são poderes jurisdicionais, eles são exercidos dentro do processo. Primeiro dos poderes meio, poderes ordinatórios, são voltados para dar tramitação ao processo. Tramitação para fazer com que o processo tramite, com que o processo caminhe. Como poderes ordinatórios, nós temos, por exemplo, a citação do réu, a intimação de testemunhas, a designação de data para a audiência. Esses são todos poderes ordinatórios, todos eles voltados a fazer com que o processo tramite, com que o processo caminhe. Correto? Poderes meio. Poderes fim instrutórios são aqueles que dizem respeito à constituição, à formulação, à criação de prova. Toda vez que vocês virem o termo instrução, vocês têm que vir à mente de vocês, produção de prova. Instrução é produção de prova. Então, poderes meios instrutórios são os poderes voltados para a produção de prova. Nós podemos dizer, por exemplo, a oitiva do réu, das testemunhas, esclarecimento de peritos, são todos poderes instrutórios. São todos poderes instrutórios. São atos realizados pelo juiz, não é? O juiz, ele participa das audiências ali, colhendo com a intermediação, com a participação do Ministério Público e do representante do réu. Ele participa ali das audiências, realizando a colheita das declarações
da vítima, do autor, das testemunhas. Esses são poderes todos voltados para a produção de provas, são poderes instrutórios. Assim também como os ordinatórios, eles se dão dentro do processo, correto? Poderes meio. Eles são poderes meio para quê? Eles são poderes meio, eles são um meio para o exercício do poder final. Este poder final, que é chamado aí de poder fim, que são os poderes decisórios, que vem a ser a decisão propriamente dita, né? Que é o que se espera na prestação jurisdicional. O que se espera é a decisão propriamente dita. Agora, esses poderes decisórios, gente, eles não dizem respeito tão somente à decisão, à sentença propriamente, né? A sentença é o último ato de participação do juiz no processo. Nós não podemos dizer que é o último ato do processo, porque desta decisão pode haver recurso. Né? Eu posso recorrer para o tribunal, do tribunal eu posso recorrer para o STF, para o STJ. Então, a sentença, ela é o último ato de participação do juiz no processo. Nós temos outros poderes decisórios também. Como eu disse para vocês, quando o juiz concede um mandado de busca, concede uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, quando ele concede, como me concedeu nesse inquérito que eu falei com vocês, um acesso aos dados constantes no celular, em todas essas situações, ele está exercendo o seu poder decisório, correto? Ele está exercendo o seu poder decisório. Mesmo que não se trate de sentença final, mas ainda assim ele está decidindo e dentro desse seu poder de decisão, ele está exercendo o poder decisório ao realizar esses atos. Ok? Agora, gente, com o propósito de que o juiz tenha liberdade, total liberdade para o exercício dos seus poderes, com o propósito de que o juiz tenha total liberdade para o exercício dos seus poderes, liberdade que se espera, não é isso? A função do juiz não é aplicar o direito ao caso concreto. Todos nós, toda a sociedade, todos nós temos o direito, temos o interesse que assim seja. Não é aquela ideia de igualdade? A lei não tem que ser igual para todos. Para que a lei seja igual para todos, o juiz tem que ter plena liberdade para aplicar a lei sem qualquer tipo de interferência, sem qualquer tipo de pressão no sentido de condenar ou absolver. E com o propósito de que o juiz tenha essa liberdade para o exercício das suas atribuições, a Constituição Federal estabelece prerrogativas e vedações, estabelece garantias e proibições para o juiz de direito. A principal das garantias são essas elencadas aí no artigo 95. Nós temos a primeira delas, artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias: vitalicidade. O que quer dizer vitalicidade? Vitalicidade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Vitalicidade se refere à possibilidade do juiz não ser mandado embora por meio de mero procedimento administrativo. Os demais servidores públicos, eu, por exemplo, eu posso ser demitido, eu posso ser exonerado em razão
de uma determinação de um procedimento administrativo, suponhamos que eu faça algo errado de qualquer natureza, a Corregedoria, que é um órgão interno da Polícia Federal, pode fazer um procedimento administrativo e, neste procedimento administrativo, chegar-se à conclusão que eu mereço a punição de exoneração. E eu vou ser demitido por um mero procedimento administrativo. No caso do juiz, não. Em razão da sua vitaliciedade, ele só pode perder o cargo se for por meio de se estando ele nos 2 primeiros anos de exercício, por uma deliberação de um órgão do tribunal, não é? E, no segundo momento, passados esses 2 anos, só por meio de sentença judicial transitada em julgado. O que se quer com isso é que, por meio, através dos seus pares, né, os demais juízes que integram o tribunal, um outro juiz que venha a sentenciar, quando já tiver passado esses 2 anos, todos eles prezam e também são detentores da vitaliciedade. Eles prezam pelo exercício da jurisdição de maneira independente, pelo exercício da jurisdição sem intromissão externa de qualquer forma. E, em razão disso, que para os juízes de direito existe essa garantia de vitaliciedade e existe a impossibilidade de que sejam demitidos simplesmente por deliberação de um órgão administrativo. O juiz, assim, vai ter serenidade para virar e falar, olha, se eu condenar aqui desde que agindo com total isenção, se eu condenar aqui um ex-presidente da República, se eu condenar um grande empresário, eu não vou ter o perigo de ser mandado embora por uma decisão que não seja do tribunal ao qual sou vinculado, por uma decisão que não seja uma sentença judicial transitada em julgado, que é dotada de muito mais garantias. Tranquilo? Segunda garantia do juiz, inamovibilidade. Inamovibilidade é a impossibilidade que o juiz de direito tem, a garantia que ele tem de só ser destacado, só ser retirado, só ser transferido da vara em que atua, da comarca em que atua, se assim quiser. No juiz, ele não tem a possibilidade de ser transferido da comarca caso não queira, a menos que haja interesse público nessa transferência, mas é um interesse público, assim, que tem que ficar muito claro, muito evidente, tem que ser algo realmente condenável e por meio de um processo em que vai ser dado a ele toda a garantia de contraditória e ampla defesa. Porque a inamovibilidade, da mesma forma, se quer que o juiz tenha independência para exercer a jurisdição, que ele não tenha sobre si a possibilidade de desagradei determinado político ou determinado empresário, vou sair daqui, vou ser mandado daqui da comarca de Montes Claros, lá para Montalvânia, né? Lá para uma outra comarca, uma cidade pequenininha, comarca de primeira instância, não existe essa possibilidade, em razão da inamovibilidade. Terceira das garantias, irredutibilidade de subsídio. O juiz não pode ter o seu salário reduzido, ele não pode ter a sua remuneração reduzida, mais uma vez, para garantir a sua liberdade, não é? Para garantir a sua independência no exercício da jurisdição. Se ele estiver sobre si a ameaça de redução de remuneração, caso decida desta ou daquela maneira, ele não vai ter liberdade para exercer a jurisdição.
Então, o propósito, ao garantir o juiz que ele não pode ter o seu salário reduzido, é que ele tenha liberdade para decidir, para aplicar a lei ao caso concreto da forma que deve ser, condenando ou absolvendo quem quer que seja. Essa irredutibilidade de subsídio, gente, é feito aqui uma série de referências a outros dispositivos constitucionais, mas, a grosso modo, o que tem que se saber é o seguinte: a irredutibilidade de subsídio não garante que o salário do juiz não seja reduzido em função de incidência de contribuição previdenciária e incidência de impostos, não é? Se nós tivermos aí, como tivemos, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, a alíquota para os maiores salários era 11%, passou para ser 14%, se não me engano. Se nós tivermos um aumento da alíquota do imposto de renda, vai incidir normalmente, vai haver redução do subsídio normalmente. Essa é a única exceção à irredutibilidade do subsídio. É a única exceção à irredutibilidade da remuneração do juiz. É a incidência ou aumento de contribuição previdenciária e de imposto. Ok? Qualquer questionamento, vocês podem me interromper, gente, por favor. Garantias. Vedações dos juízes de direito. Estão lá no parágrafo único do próprio artigo 95. Do mesmo jeito que as garantias têm por propósito fazer com que o juiz não seja pressionado a decidir desta ou daquela maneira, para que ele tenha liberdade no exercício da jurisdição, as vedações têm por propósito fazer com que o juiz se abstenha de determinadas atividades ou se abstenha de do estabelecimento de determinadas relações, exatamente com o propósito de que ele não se comprometa no exercício da jurisdição. A ideia é exatamente essa, que ele, se abstendo de determinadas atividades ou relações, ele não se comprometa no exercício da jurisdição. Daí porque as vedações. Olha lá, a primeira delas, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O juiz ele só pode exercer um outro cargo público que seja de magistério, cargo público. Outro cargo ou função, cargo público que seja de magistério. E por que disso? Vocês imaginem, o magistrado, o juiz de direito, ele atua sobre demandas, não é sobre demandas, não é apenas em demanda, com demandas entre particulares. Ele não atua em demandas apenas estabelecidas entre particulares. Ele atua em demandas também estabelecidas entre um particular, pessoa física ou jurídica, e o poder público. Ele atua em demandas estabelecidas entre um particular e os estados, municípios, União, autarquias, correto? Se o juiz integra outro cargo público, por exemplo, municipal, suponhamos que o juiz seja nomeado, sendo juiz, foi nomeado secretário de Segurança Pública Municipal. Ele vai ter que decidir demandas envolvendo o município. Ele vai ter a sua imparcialidade comprometida. É isso que se quer evitar, né? Porque é uma tendência natural de todos nós. É difícil você falar em imparcialidade, gente. Imparcialidade absoluta, ela é muito difícil de ocorrer. Mas o que se busca com as garantias e vedações é exatamente fazer com que essa imparcialidade exista da melhor maneira, no seu mais elevado grau possível. Eu digo que falar em imparcialidade absoluta é difícil, por quê? Porque todos nós temos uma história.
não é? Você teve a criação que seus pais te deram, você teve a formação do seu caráter com as pessoas que você se relacionou, você tem uma concepção mínima do que você acha certo e errado. Para a aplicação da lei ao caso concreto, você tem a lei, correto? Tranquilo, você não pode ir, você, juiz de direito, não pode ir contra a lei. Mas sempre há uma margem de interpretação. Há uma margem de interpretação da lei e há uma margem de avaliação das provas constantes no processo. Então, é necessário que se busque, da melhor maneira possível, a isenção do juiz de direito. E é por isso que existem essas garantias e essas vedações. Correto? Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação no processo. Processo em que ele atua, ele não recebe participação de nenhuma natureza, teria uma tendência, né, a decidir favoravelmente, se houver essa possibilidade, um juiz sem escrúpulos teria a possibilidade de decidir em favor daquele que lhe pagar mais. 3, dedicar-se à atividade político-partidária, nem mesmo filiação partidária pode ter. 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Aqui nós estamos falando, não é nem de recebimento em função de processo, não, ou em função do processo em que atua, não, é receber doação de qualquer outra natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, entidade pública, de qualquer outra natureza, ele também não pode receber essas doações, exatamente para não ter sua isenção que se espera comprometida. E 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. É interessante esse inciso aqui, 5, porque, vejam vocês, ele é proibido de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Num primeiro momento, ou seja, antes de transcorrer esses 3 anos, ele não pode exercer a advocacia no tribunal ou juiz que atuou. Mas nada impede que ele exerça a advocacia em outra comarca ou em outra esfera do Poder Judiciário. Nada impede que um juiz estadual aposente-se e, no dia seguinte, ele exerça a advocacia na esfera federal. Nada impede que ele exerça a advocacia na Justiça do Trabalho. O que ele não pode exercer antes de decorridos 3 anos é no próprio juízo ou tribunal. Um juiz de direito daqui da comarca de Montes Claros que se aposente aqui, nos 3 primeiros anos, ele não pode exercer a advocacia aqui, mas passados 3 anos, ele pode sim exercê-lo sem qualquer problema. Tranquilo? Vamos lá. Ministério Público, também sujeito processual. O Ministério Público, ele goza praticamente das mesmas vedações e garantias que o juiz de direito. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Primeira e mais importante delas na esfera penal. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, é o promotor, é o Ministério Público que é titular da ação penal pública. 7, exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. O MP ele exerce a função de fiscal externo da atividade policial. Por que controle externo? Ele é controle externo porque ele não está dentro da polícia, ele não integra a polícia. Quem exerce o controle interno da atividade policial é a corregedoria, é um órgão específico da polícia. A corregedoria exerce o controle interno.
Quem exerce o controle externo da polícia é o Ministério Público. Ele exerce o controle externo como? Recebendo denúncia de abuso de poder, recebendo denúncias de tortura, comparecendo às unidades da polícia para ver como é que está a tramitação dos procedimentos, como é que estão as instalações físicas, correto? Isso é exercício do controle externo da atividade policial. Uma outra função do Ministério Público, também relacionada à atividade policial, requisitar e também no âmbito penal, né? Vocês vejam que tudo aqui diz respeito ao âmbito penal. O Ministério Público tem um monte de outras atribuições. Essas aqui dizem respeito à esfera penal. Inciso 8, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Acabamos de ver isso, né, gente? O MP, ele pode promover investigações próprias, ele pode requisitar à polícia a instauração de inquérito policial, e por requisitar, entenda-se, determinar, o Ministério Público não pede à polícia, ele determina, e pode também requisitar diligências investigatórias. Essas diligências investigatórias são requisitadas dentro do próprio inquérito policial. Eu concluo o inquérito, entendendo, eu, delegado de polícia, concluo o inquérito, entendendo que o fato está esclarecido, o encaminho para o Ministério Público. O Ministério Público analisa o inquérito e entende que não está esclarecido o suficiente. Eu quero a perícia X. Eu quero que sejam ouvidas mais essa e essa pessoa. Devolve o inquérito requisitando diligências. Beleza? O parágrafo 5º aí do artigo 128, ele também traz garantias e vedações, ele também se refere a garantias e vedações do Ministério Público. E vocês vão ver que as garantias são praticamente as mesmas do juiz de direito. Parágrafo 5º, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais. Por procuradores gerais, entenda-se, os chefes do Ministério Público, não é? Nós temos o Procurador-Geral da República, que hoje é o Aras, e temos o Procurador-Geral de Justiça, que fiquei sabendo ontem aí, dando aula para o noturno, que inclusive é um Montes Clarense, é um promotor daqui de Montes Claros. Nós temos o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e nós temos o Procurador-Geral da Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Correto? Estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, e observadas relativamente a seus membros. O inciso 1 traz as garantias, que são as mesmas do juiz de direito, vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, não é após os 2 anos, somente por sentença judicial transitada em julgado. Por período inferior a 2 anos, nós temos que ver o que são estabelecidas na lei, no estatuto de cada MP. Nós vamos ter que saber como é possível a eventual perda do cargo antes do período de 2 anos. Como é que se dá? Aqui na Constituição fala apenas da garantia de que após 2 anos será por sentença judicial transitada em julgado. Também temos a garantia da inamovibilidade, da mesma forma que o juiz de direito não pode ser determinada a sua saída da comarca, ele não pode sair a menos que seja por sua própria vontade, visa garantir isenção na sua atuação, exceto se houver algum motivo de interesse público, não é? E C, irredutibilidade de subsídio. Da mesma forma, o promotor não pode ter seu salário reduzido e aplica-se
A mesma coisa que falei para o juiz de direito. Contribuição previdenciária e impostos não entra nessa proibição de redutibilidade. Correto? Garantias voltadas ao exercício de suas atribuições, como eu disse para vocês, nós temos ali o Ministério Público, no âmbito penal, a sua principal função é propor ação penal pública. Ele pode processar, pode propor ação contra empresários muito ricos, contra políticos muito poderosos. Então, se faz necessário, sim, que ele tenha garantias para o exercício da sua função. Isso no âmbito penal, porque o Ministério Público ainda tem uma série de outras atribuições. Tem atribuições na área de direitos difusos e coletivos, na área de direito consumidor, na área ambiental. Vocês imaginam o Ministério Público de Minas lá, o Ministério Público Federal, brigando com as empresas responsáveis lá pelo desastre de Brumadinho. Imagina o monstro que é aquilo. Você imagina a assessoria jurídica, você imagina o poderio jurídico, o poder financeiro que tem uma empresa daquela, não é? O tanto de políticos, tanto de autoridades públicas que têm uma ligação direta ou indireta com uma empresa daquela. Se o promotor não tiver garantias para o exercício da sua função, não vai, correto? Do mesmo jeito que o MP tem garantias, o MP também tem vedações. Do mesmo jeito que tem garantias, tem vedações. Vedações. Primeira delas, receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Ele é parte, mas não recebe honorário de nenhuma natureza, ele já é pago para isso, né? Ele já é pago para isso, ele tem salário. B, exercer a advocacia enquanto ocupa o cargo de promotor, ele não pode exercer a advocacia, depois de aposentado é diferente. C, participar de sociedade comercial na forma da lei, engraçado, né? Nós temos essa previsão aqui na Constituição para o promotor, não temos essa previsão para o juiz de direito. Mas, com certeza, no Estatuto da Magistratura há essa proibição. D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério público, né, em universidades estaduais, universidades federais, em função pública, exercer o magistério em faculdades ou universidades particulares, não tem problema. Exercer atividade político-partidária, da mesma forma que o juiz não pode ocupar cargo eletivo, não pode se filiar a partido político. E F, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, ele não pode receber doações ou valores, e essas doações ou valores aqui da alínea F refere-se a doações e valores fora da relação processual, não em decorrência de procedência ou improcedência da ação. A vedação referente a custas processuais é essa aqui da linha A. Receber a qualquer título ou qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas. Ele não recebe os valores, a proibição de recebimento de valores em função de atuação no processo está na linha A. A linha F se refere à proibição de recebimento de valores a qualquer título de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, não em função do processo. Beleza? Muito bem, gente. Falamos do juiz, falamos do Ministério Público, falemos um pouquinho aqui agora do querelante. Vocês lembram que querelante é aquele que
propõe a ação penal privada. Na ação penal privada, nós temos dois sujeitos processuais com nomenclatura própria. Nós temos o querelante, que é aquele que propõe a ação penal privada, e nós temos o querelado, que é aquele em face de quem a ação penal privada é proposta. Tranquilo? Ele também é um sujeito processual e também é um dos sujeitos processuais que tem uma atuação principal, não é? Quando nós temos uma ação penal privada, nós não temos a figura do MP propondo a ação. Na ação penal privada, o Ministério Público funciona como fiscal da lei. Ele está ali apenas olhando, analisando, velando pela aplicação regular da lei. Apesar de não ter o poder de decisão, mas ele atua, o poder de decisão é do juiz de direito, mas ele atua ali como um fiscal da lei. Querelante, artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Nós já fizemos referência a isso quando estudamos a ação penal privada subsidiária da pública. O artigo 29 se refere a esta ação, é a ação penal privada subsidiária da pública, quando a ação originalmente, o crime originalmente é de ação penal pública, porém o Ministério Público não exerce a sua atribuição no prazo legal, aquele prazo de 15 dias, ele não propôs a ação dentro dos 15 dias, o ofendido, seu representante, seus descendentes, enfim, eles podem propor a ação penal privada subsidiária da pública no lugar da pública. Este que propõe a ação penal privada subsidiária da pública também é chamado de querelante, ok? E o artigo 30 se refere à ação penal privada propriamente dita. O 29 fala da privada subsidiária da pública, o 30, tudo artigo do CPP, o 30 se refere à ação penal privada propriamente dita. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal privada. Tranquilo, gente? Ação penal privada, quem a propõe é processualmente chamado de querelante. Acusado, gente. Acusado aqui é o réu. O acusado é o réu. É aquele em face de quem a ação penal é proposta. É aquele a quem se atribui a conduta delitiva. Esse é o acusado. O acusado, a pessoa para figurar no processo como acusado, ele precisa ter legitimidade de duas naturezas, e já falamos sobre elas em aulas anteriores. Ele precisa ter a legitimatio ad processo, ele precisa estar legitimado para o processo, e a legitimatio ad causam, ele tem que estar legitimado para a causa. Legitimado para a causa. Já falamos que a legitimação para a causa diz respeito à circunstância de que aquela pessoa contra quem está sendo proposta a ação, aquela pessoa contra quem está sendo proposta a ação, é a pessoa indicada pelas provas que já dispomos como sendo, em tese, a autora do crime. A pessoa contra a qual está sendo proposta a ação é aquela que, com base nas provas em que já dispomos, nas provas do inquérito policial ou do procedimento investigatório próprio do Ministério Público, com base nessas provas, é a pessoa que, em tese, cometeu o delito.
Sendo esta a pessoa, haverá legitimação para a causa. Correto? As provas caminham no sentido dela. As provas caminham no sentido dela. E por que eu falo em tese? Eu falo em tese porque neste momento em que a ação é proposta, nós dispomos apenas de um inquérito policial ou um procedimento investigatório do MP, ou de um conjunto probatório de qualquer outra natureza, mas não temos uma sentença condenatória transitada em julgado. Por isso que eu falo de autor em tese. Ele só vai ser autor definitivo depois que nós tivermos uma sentença judicial transitada em julgado, que vai ocorrer lá no final do processo, em sendo procedente a ação. Correto? A pessoa tem que ter legitimidade para a causa e também tem que ter a legitimidade para o processo. O que é a legitimidade para o processo? Nós temos que, por exemplo, essa pessoa, para ela poder ser processada, tem que se tratar de um maior, tem que se tratar de uma pessoa maior, não pode ser o menor ele é responsabilizado em outra esfera, ele tem que estar representado, ele tem que ter representação técnica, não é isso? Ele tem que estar auxiliado, representado por um juiz de direito, perdão, por um advogado, juiz de direito, não, se estiver representado por um juiz de direito, nós vamos ter parcialidade. Ele tem que estar representado por um advogado ou por um defensor público, por um advogado constituído ou por um advogado dativo, correto? Tem que ser uma pessoa maior. Para se falar, gente, falando-se na pessoa do acusado na relação processual, como sujeito processual, abre-se a possibilidade de nós fazermos uma observação interessante no que diz respeito à pessoa jurídica. Nós sabemos que o crime, ele requer uma série de elementos. Dentre eles, nós precisamos da vontade, não é isso? O delito tem que ser uma conduta culposa ou dolosa, quando previsto em lei na modalidade culposa. Tem que ser uma conduta dolosa ou culposa, correto? Nós precisamos de vontade, nós precisamos de elemento volitivo. A pessoa tem que querer cometer a conduta, ou a pessoa tem que agir movido por imprudência, imperícia ou negligência. Apesar deste elemento volitivo, apesar de que quem tem conduta é pessoa física, é pessoa humana, a Constituição prevê duas possibilidades em que uma pessoa jurídica, uma empresa, possa figurar no polo passivo de uma ação penal, possa ser ré em uma ação penal. A Constituição traz duas previsões. Quais são essas? Na linha, no item A, nós temos a possibilidade de crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Está lá no artigo 173, parágrafo 5º. Temos a possibilidade da pessoa jurídica cometer delitos desta natureza. E também temos a possibilidade de pessoa jurídica cometer condutas tidas como crime, tratando-se de crimes ambientais. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. É importante dizer, gente, que isso aqui são previsões. Regulamentação legal, nós tivemos apenas dos crimes ambientais. A Lei 9.605, que é a lei que estabelece os crimes ambientais, ela prevê que há a possibilidade de responsabilização de pessoa jurídica como autora de crime ambiental. Prevê a possibilidade de pessoa jurídica figurar como acusada por cometimento de crime ambiental. Nós não temos a regulamentação legal ainda dos crimes contra a ordem econômica e financeira. Para os crimes contra a ordem econômica e financeira, nós temos apenas a previsão na Constituição Federal. Certo? Professor, tem como você
um pouquinho como que é essa responsabilização, no caso dos crimes ambientais que são já regulamentados? Pois é. O que acontece? Nós sabemos que não existe só pena de prisão, não é? Nós temos pena privativa de liberdade, nós temos pena de multa e nós temos pena restritiva de direitos. Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Dentre as penas restritivas de direito, nós temos pena de perdimento de bens e valores, nós temos pena de prestação pecuniária, nós temos pena de suspensão e interdição de direitos. Uma empresa, uma pessoa jurídica que venha a ser condenada por cometimento de crime ambiental, ela, óbvio, lógico, que não tem como ela receber uma pena de prisão. Você receber uma pena de prisão e mandar para a cadeia os seus dirigentes, quem vai estar sendo responsabilizado vão ser os seus dirigentes, vão ser os seus sócios, e não a pessoa jurídica. A punição da pessoa jurídica tem que ser compatível com a sua natureza. Então, as penas atribuídas à pessoa jurídica têm que ser penas de multa, prestação pecuniária, perda de bens e valores, interdição de direitos, suspensão de direitos, não é? Nós podemos ter, por exemplo, o bloqueio total das atividades, nós podemos ter a perda de todas as autorizações ambientais para o exercício das atividades, né? Ter aí como interdição de direitos. Então, as penas têm que ser compatíveis com a natureza da pessoa jurídica. E nada impede, gente, que nós tenhamos, em razão de uma mesma conduta, nós tenhamos a punição da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Nada impede, nada impede. O que se quis com esta previsão é dar a maior proteção possível ao meio ambiente. Temos essa regulamentação, as penas têm que ser compatíveis com a natureza da pessoa jurídica. Certo? Acusado. O acusado tem uma série de garantias, que vocês, ainda falando do acusado, né, ele tem uma série de garantias, vocês já viram, muito provavelmente, já tiveram direito constitucional? Já tiveram direito constitucional? Já, não tiveram? Acredito que sim. Pois é. Então, nós temos aí no artigo 5º uma série de garantias para os acusados. Essas garantias aqui todas dizem respeito, algumas ao processo em geral, outras especificamente ao processo, à responsabilização penal. Está lá, aqui eu indico os incisos: ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou não há a menor possibilidade da pessoa receber uma pena de qualquer natureza, ainda que seja uma pena de multa. Não existe possibilidade da pessoa receber uma pena se não for através de um processo judicial, não é? A pessoa somente pode ser punida na esfera penal se for por meio de um processo judicial, pena de qualquer natureza. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. A responsabilização penal, tanto é que nós temos para a efetiva concretização do contraditório e da ampla defesa, nós temos a possibilidade, a impossibilidade de uma pessoa ser processada no âmbito penal sem assistência técnica. Ela necessariamente tem que ter um advogado. Se ela for citada por edital, não foi encontrado, o juiz nomeia um advogado para acompanhar a tramitação do processo. Não existe a possibilidade de uma pessoa ser processada, ainda que ausente judicialmente, ainda que foragido,
não existe a possibilidade de uma pessoa ser processada penalmente se não estiver assistida por advogado. É uma concretização do contraditório e da ampla defesa no processo penal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Nós vamos falar de provas ilícitas quando estudarmos provas aqui. Nós vamos ver que existe a diferença entre prova ilícita, prova ilegítima, prova ilícita por derivação. São conceitos distintos, mas todas elas são espécies do gênero provas ilícitas. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A gente precisa do trânsito em julgado de uma sentença para considerar a pessoa culpada. Isso aí, recentemente, deu muito pano para a manga com relação àquela situação de condenação em segunda instância. Inicia-se ou não inicia-se o cumprimento de pena? Condenação em segunda instância, inicia-se ou não inicia-se? Nós precisamos de decisão do STF ou do STJ, ou até mesmo do STF, se a pessoa recorrer aos dois tribunais. Precisamos da decisão definitiva deles para que se dê início ao cumprimento de pena. Foi objeto de muita discussão em razão deste mandamento constitucional. Eu vi um artigo uma vez, baseado em dados do CNJ, que a reforma, o grau de reforma da segunda para a terceira e quarta instâncias é apenas de 3%. 3%, ou seja, de cada 100 casos que chegam ao STJ, que foram julgados de cada 100 condenações que nós tivemos no TRF ou nos TJs estaduais, que foram as demandas para o STJ, por exemplo, de cada 100, apenas 3% dessas condenações tornaram-se absolvições. Não é? E, em razão disso, algumas pessoas defendem, não, mas tem que iniciar o cumprimento já em segunda instância, senão a nossa sensação de impunidade é muito grande. Mas, por outro lado, nós temos 3% que não deveriam ir para a cadeia. E até se julgar lá no STJ, demora mais 5 anos, a pessoa pegou uma pena de 20, ficou 5 presos, aí no final da decisão do STJ fala, desculpa, na verdade, você está sendo absolvido, e os 5 anos que ela ficou presa, só Jesus, né? Então, daí esta complicação. O que eu acho que tem, e eu sempre falo que nós temos que fazer é reduzir no meu entender, a melhor forma de resolver essa questão é reduzir o número de recursos. Nós temos recursos demais da conta. Isso acaba tumultuando. Isso acaba inchando o judiciário e gerando essa sensação de impunidade. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Nós já falamos a respeito disso. Aquele que possui documentação de qualquer natureza não pode ser submetido à identificação datiloscópica na polícia, a menos que este documento, a menos que a pessoa já tenha se utilizado de outros nomes, a menos que este documento possua algum sinal de falsificação, são exceções previstas em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Essa comunicação, toda vez que nós prendemos uma pessoa em flagrante, necessariamente, imediatamente, eu posso terminar o flagrante 3 horas da manhã. 3h10 já estou encaminhando o e-mail para a Justiça, para o MP, para a Defensoria Pública, informando que tem uma pessoa presa, em cumprimento a este mandamento constitucional aqui, além de entrar em contato com a pessoa que o preso venha a indicar. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. A primeira observação que se faz quando vai ouvir um preso, uma pessoa que é presa em flagrante delito, a primeira observação que eu faço é: o senhor tem o direito de permanecer calado, o senhor está sendo ouvido aqui na condição de investigado, de indiciado,
e tem o direito de permanecer calado, caso queira. É a primeira observação que deve se fazer em cumprimento a este mandamento constitucional. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão, o seu interrogatório policial, é entregue para ele uma via, para o advogado dele, para ele, uma via de tudo que é produzido, então ele vai ter a completa identificação lá. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Nós temos a audiência de custódia, que é batida, que é condenada por muitos, né? Nesta audiência de custódia, se o juiz constatar que a prisão em flagrante foi ilegal, ele relaxa imediatamente esse flagrante. Nós vamos ver que relaxamento de prisão em flagrante é diferente de concessão de liberdade provisória. Relaxamento de prisão em flagrante é realizado quando a prisão é ilegal. Prisão ilegal é relaxada. Concessão de liberdade provisória se dá quando o flagrante foi regular, sem qualquer impropriedade, porém nós não temos elementos para converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Nós também vamos estudar prisão. Não temos elementos. Como não temos elementos, concede-se a liberdade provisória. Então, liberdade provisória é para prisão legal. Relaxamento de prisão em flagrante é para prisão ilegal. Correto? Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nele mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Se a pessoa tiver direito à liberdade provisória, ela não é mantida presa. E o último dos integrantes o último dos sujeitos processuais é o defensor. O último dos sujeitos processuais é o defensor. O defensor que vem a ser o advogado. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei. Então, o advogado ele é indispensável, isso no processo penal é muito mais evidente. Mesmo aquele réu que se encontrar revel, que foi citado por edital, que não foi encontrado para ser citado, mesmo para ele é nomeado um advogado, não é nomeado um advogado, ou ele se faz defender pela Defensoria Pública, mas sem defesa técnica ele não fica. Uma concretização deste mandamento constitucional aqui, ele é indispensável à administração da justiça. E no processo penal, essa indispensabilidade é concretizada aí nos artigos 261 e 263. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Precisamos do advogado sempre. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, uma garantia para que o contraditório e a ampla defesa seja efetivamente realizada, é a determinação aqui do parágrafo único de que, se tratar de defensor público ou defensor dativo nomeado pelo juiz, para que o contraditório e a ampla defesa seja realmente exercida, se exige que todas as manifestações sejam fundamentadas. Todas as manifestações sejam fundamentadas. O defensor público ou defensor dativo não pode manifestar-se de maneira não fundamentada, porque se ele manifesta-se de maneira não fundamentada, entende-se que nós não estamos tendo a efetiva concretização do contraditório e da ampla defesa. Correto? Por fim, artigo 263, se o acusado não o tiver, se ele é nomeado defensor pelo juiz, é salvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Vejam vocês que, mais uma vez, se a pessoa não tem defensor, o juiz nomeia-lhe em razão da
imprescindibilidade do defensor no processo penal. A pessoa pode não fazer a defesa pessoal, ela pode ficar calada. Você quer se manifestar em juízo? Ela fala, não vou me manifestar. Mas a defesa técnica não se pode abrir mão. Tranquilo? Algum questionamento, senhores e senhoras? Tranquilo, Maria Eduarda, tranquilo. Algum questionamento? Não? Ótimo. Professor bom é bom por isso, né? Vai lá, Maria Eduarda, tranquilo. Deixa eu parar a apresentação aqui. Segura aí só um tiquinho, gente. Interromper a gravação. Imagina o que é o homem do tempo, né? 11:02.